Nós preparamos uma reportagem com os números da Covid-19 em Divinópolis. Os dados mostram o avanço da doença na cidade, inclusive com aumento nas notificações e no número de casos confirmados. Preste atenção nos números. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis reforçam o sinal de alerta. Neste gráfico, que mostra a evolução do número de casos confirmados por semana, é possível ver que nos últimos 7 dias de novembro houve um recorde no número de registros positivos. Foram 205. No mesmo período, o número de notificações também foi o maior desde o início da pandemia, em março. Nos boletins diários da Prefeitura, vemos que a média móvel de casos notificados e confirmados está em crescimento. Em relação à ocupação de leitos, a situação também preocupa. A média de pacientes internados por suspeita de Covid atingiu um recorde no final de setembro, quando eram 89 pessoas hospitalizadas. Houve queda em outubro, mas em novembro o número voltou a subir. Sobre as pessoas que morreram por conta do novo coronavírus, os dados da Prefeitura traçam um perfil das vítimas. A maioria das mortes foi de mulheres com idades entre 60 e 89 anos. E em 99% dos casos, os pacientes tinham histórico de fatores de risco, principalmente doença cardiovascular crônica, hipertensão e diabetes. Este outro gráfico mostra a evolução do número de mortes por conta do novo coronavírus. A primeira foi em abril. A curva continuou a subir e a cidade se aproxima das 80 vítimas da doença. O recorde de óbitos foi em agosto, com 18 casos. Depois, foram 15 em setembro, 12 em outubro e 8 em novembro. Enquanto isso, a taxa de isolamento social permanece abaixo do ideal, em 34%. E o ritmo de contágio segue em nível de alerta, 1,11%. Isso significa que 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 111. Aí eu vi aqui algumas mensagens por falando, mas na política não estava nessa situação, que não sei o quê, por que não falavam? Olha, com todo respeito a você que fala isso, se você acompanhasse o Alterosa Alerta todos os dias, com certeza você viu ou deveria ter visto. Nós estamos falando isso aqui todos os dias. Não tem um dia que eu falo, tem que sair de casa? Ok, máscara, cuidado, evita. Para não acontecer, coloca naquela primeira tela lá, por favor, só para você ver a escalada. Nós nunca tivemos tantos casos aqui, ó, confirmados, nunca, desde quando começou a pandemia. Olha aqui. Novos casos confirmados, entendeu? Desde quando começou a pandemia, aqui estão os números. Nós nunca tivemos tantos casos confirmados. É óbvio, né, que isso ia acontecer. Nós tivemos, acho que 2 feriados prolongados, entendeu? Abriu-se mais, começou a ter eventos, música ao vivo, esse tipo de coisa. E as pessoas, infelizmente, elas não estão se cuidando. A partir do momento que parece, olha, legal, você vai ter sua liberdade, você vai poder sair, mas você tem que tomar cuidado. O povo tá nem aí. O povo tá nem aí, gente. Então, Belo Horizonte anunciou hoje, a partir de segunda-feira, lei seca. Ou seja, a situação lá também está pior do que quando começou a pandemia. E essa é a situação de Divinópolis.